As mãos de Fernanda tremiam enquanto segurava aquelas páginas escritas em árabe. O advogado do sheik empurrou a caneta em sua direção com um sorriso que não alcançava os olhos. É apenas um contrato de trabalho padrão, ele disse em português carregado de sotaque. Assine aqui e começará amanhã como tradutora particular do sheik Khalil. Fernanda olhou para as palavras incompreensíveis, sentindo um frio na espinha. Algo naquele momento não parecia certo. Mas com as contas atrasadas, o filho precisando de tratamento médico e nenhuma outra oferta de emprego à vista, ela pegou a caneta. O que Fernanda não sabia era que aquelas páginas escondiam muito mais do que um simples contrato de trabalho. E quando finalmente descobrisse a verdade, já seria tarde demais para voltar atrás. Antes de te contar esta história inacreditável, deixe seu like, se inscreva no canal para mais histórias surpreendentes e comente de que cidade você está assistindo. 6 meses antes de assinar aquele contrato misterioso, Fernanda Oliveira estava sentada na sala de espera do Hospital Público de São Paulo, segurando a mão do filho de 7 anos, Lucas. O menino tinha crises de asma cada vez mais frequentes e os médicos haviam recomendado um tratamento especializado que o Sistema Único de Saúde não cobria. O valor era assustador, quase R$50 mil. Para uma tradutora freelancer que mal conseguia pagar o aluguel, aquela quantia parecia impossível. Fernanda tinha 32 anos e havia construído sua vida sozinha. O pai de Lucas desaparecera quando descobriu a gravidez, deixando apenas promessas vazias e um número de telefone que nunca mais funcionou. Ela criara o menino com a ajuda da mãe, Dona Célia, que trabalhava como empregada doméstica e dividia com a filha o pequeno apartamento de 2 quartos na Zona Leste. As duas mulheres faziam malabarismos com as contas, cortando gastos onde podiam, mas a saúde de Lucas não podia esperar. Naquela tarde de março, Fernanda voltou para casa com o coração pesado. Lucas dormia no ônibus lotado, a cabeça apoiada no ombro da mãe. Ela olhava pela janela embaçada, vendo a cidade passar em tons de cinza. Como seria capaz de conseguir aquele dinheiro? Já havia pedido empréstimos a todos os conhecidos, já havia vendido tudo que tinha algum valor. Restava apenas sua habilidade com idiomas, o único talento que possuía e que até então rendera muito pouco. Fernanda falava 5 línguas fluentemente: português, inglês, espanhol, francês e italiano. Tinha aprendido por conta própria, usando aplicativos gratuitos, vídeos na internet e livros usados que comprava em sebos. Trabalhava traduzindo documentos e ocasionalmente fazendo interpretação em eventos, mas a renda era irregular e sempre insuficiente. O sonho de trabalhar em uma grande empresa ou em uma embaixada parecia distante demais para alguém sem diploma universitário. Foi sua mãe quem viu o anúncio primeiro. Dona Célia estava navegando em um grupo de empregos no Facebook quando encontrou a vaga. Procura-se tradutora com conhecimento em idiomas europeus para trabalho em tempo integral. Salário: R$25 mil mensais mais benefícios. Início imediato. Interessadas em enviar currículo para o e-mail abaixo. Os olhos de Fernanda brilharam quando leu aquelas palavras. R$25 mil por mês? Aquilo resolveria todos os seus problemas em poucos meses. Ela enviou o currículo naquela mesma noite, sem grandes esperanças. Afinal, com tantas pessoas desempregadas, por que escolheriam justamente ela? Mas no dia seguinte, seu telefone tocou. Era um número desconhecido com código internacional. A voz do outro lado da linha tinha sotaque árabe e se apresentou como Rashid Al-Mansur, assistente pessoal do Sheik Khalil bin Faisal Al-Zahrani. Fernanda precisou segurar o telefone com as 2 mãos para esconder o tremor. Rashid explicou que o Sheik estava no Brasil por tempo indeterminado, cuidando de negócios imobiliários e precisava de uma tradutora que também pudesse servir como assistente cultural.
Alguém que conhecesse bem o país, os costumes locais e pudesse facilitar suas interações. O trabalho exigiria disponibilidade total, mas o salário compensava. Além dos 25 mil mensais, haveria um bônus de 50 mil reais após a assinatura do contrato, como adiantamento. Fernanda quase deixou o telefone cair quando ouviu aquele número. 50 mil reais. Exatamente o que precisava para o tratamento de Lucas. Parecia bom demais para ser verdade. E quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente existe um problema. Mas o desespero tem um jeito peculiar de silenciar a voz da cautela. Fernanda aceitou ir a uma entrevista no dia seguinte. O encontro seria em um hotel 5 estrelas nos Jardins, uma região de São Paulo onde Fernanda raramente colocava os pés. Ela passou horas escolhendo o que vestir, decidindo finalmente por um conjunto social preto que havia comprado anos atrás para uma entrevista que nunca dera certo. As roupas estavam um pouco fora de moda, mas eram tudo o que tinha. Dona Célia arrumou o cabelo da filha em um coque elegante e segurou suas mãos antes dela sair. "Tome cuidado, minha filha", disse a mãe, com aquela intuição que só as mães possuem. "Se alguma coisa parecer estranha, você sai de lá. Dinheiro nenhum vale sua segurança." Fernanda prometeu que seria cautelosa, mas no fundo sabia que estava disposta a fazer quase qualquer coisa por Lucas. O saguão do hotel era intimidador. Lustres de cristal pendiam do teto alto e o mármore branco do piso refletia tudo como um espelho. Fernanda sentiu-se pequena e fora de lugar, mas endireitou os ombros e se dirigiu à recepção. Mencionou o nome do sheik e imediatamente foi escoltada por um segurança até um elevador privativo. O homem não disse uma palavra durante toda a subida até o último andar. As portas do elevador se abriram diretamente para uma suíte presidencial que mais parecia um apartamento de luxo. Fernanda entrou em um salão amplo, decorado com tapetes persas e móveis modernos. Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Ali, esperando por ela, estava Rashid Al-Mansur. Era um homem de meia idade, magro, vestindo um terno impecável. Seus olhos escuros a avaliaram rapidamente e ele fez um gesto para que se sentasse. A entrevista durou quase 2 horas. Rashid testou seu conhecimento em diversos idiomas, fez perguntas sobre cultura brasileira, hábitos locais e até sobre sua vida pessoal. Fernanda respondeu a tudo com honestidade, mencionando Lucas e a necessidade urgente do dinheiro. Rashid ouvia atentamente, anotando coisas em um tablet. No final, ele se levantou e disse que ela era exatamente o que procuravam. O trabalho era dela, se quisesse. Foi então que Rashid apresentou o contrato. Um documento grosso, com pelo menos 30 páginas, escrito inteiramente em árabe. Fernanda franziu a testa, confusa. Não seria mais adequado um contrato em português? Ela perguntou. Rashid deu um sorriso tranquilizador. Este é um contrato padrão usado pela família Al-Zahrani em todos os países onde operam. É apenas formalidade. O escritório jurídico do sheik já verificou que está de acordo com as leis brasileiras. Você receberá uma tradução certificada em alguns dias, mas para começar imediatamente e receber o adiantamento, precisamos da sua assinatura hoje. Fernanda olhou para aquelas páginas incompreensíveis. Seu instinto gritava que aquilo estava errado. Nunca se deve assinar algo que não se pode ler. Mas então pensou em Lucas, nas crises de asma, na última ida ao pronto-socorro quando quase o perdeu. Pensou no desespero de ver o filho sofrer e não poder fazer nada. Pensou nos 50 mil reais que resolveriam tudo. Com mãos trêmulas, Fernanda pegou a caneta que Rashid oferecia. É apenas um contrato de trabalho, certo? Ela perguntou, buscando alguma confirmação, algum alívio para a culpa que já começava a crescer. Apenas um contrato de trabalho. Rashid repetiu, mas seus olhos revelavam algo diferente, algo que Fernanda escolheu ignorar.
Ela assinou na última página, onde havia uma marcação com um X. Sua assinatura parecia pequena e perdida naquele documento estrangeiro. Rashid pegou o contrato imediatamente, guardando-o em uma pasta de couro. Então, entregou a Fernanda um envelope grosso. Dentro estavam 50 mil reais em dinheiro vivo. Ela nunca havia segurado tanto dinheiro na vida. Você começa amanhã às 8 da manhã, disse Rashid. Um carro virá buscá-la em sua casa. Traga apenas o essencial, roupas para alguns dias. O sheik fornecerá tudo o que precisar. Fernanda acenou com a cabeça ainda atordoada, segurando o envelope como se fosse desaparecer. Ela não perguntou por que precisaria levar roupas ou onde ficaria. Não perguntou detalhes sobre suas funções. Não perguntou nada, porque no fundo tinha medo das respostas. Quando voltou para casa naquela noite, Dona Célia a recebeu com lágrimas nos olhos. Fernanda entregou o dinheiro à mãe e pediu que marcasse imediatamente o tratamento de Lucas. Depois, foi para o quarto do filho e ficou observando o menino dormir. Ele parecia tão pequeno, tão frágil. Ela havia feito a coisa certa, não havia? Qualquer mãe faria o mesmo. Mas naquela noite, Fernanda não conseguiu dormir. Ficou deitada no escuro, pensando no contrato que havia assinado sem ler, nas palavras em árabe que escondiam segredos que ela desconhecia. E pela primeira vez, sentiu medo do que viria pela manhã. O carro chegou pontualmente às 7h45 da manhã. Fernanda estava pronta havia mais de uma hora, sentada na sala com uma mala pequena aos pés, o estômago revirado de nervosismo. Lucas ainda dormia, e ela havia deixado um bilhete carinhoso ao lado da cama do menino, prometendo ligar todos os dias. Dona Célia abraçou a filha com força antes dela sair, sussurrando uma oração de proteção. O motorista era um homem grande e silencioso que não respondeu a nenhuma das tentativas de conversa de Fernanda. Ele simplesmente pegou a mala dela e abriu a porta traseira de um Mercedes preto com vidros fumês. Durante todo o trajeto pela cidade, Fernanda tentou observar para onde estavam indo, mas as ruas se confundiam e logo percebeu que estavam se afastando do centro, seguindo em direção a uma região de mansões e condomínios de luxo em Alphaville. O carro parou em frente a portões altos de ferro forjado. Um segurança verificou algo no interfone e os portões se abriram lentamente, revelando uma propriedade imensa. A mansão era moderna, toda em vidro e concreto branco, cercada por jardins perfeitamente cuidados. Fernanda sentiu o coração acelerar. Este seria seu local de trabalho? Parecia um cenário de filme. Rashid a esperava na entrada principal. Ele a cumprimentou com um aceno formal e a guiou para dentro da casa. O interior era ainda mais impressionante que o exterior, com pé direito altíssimo, obras de arte nas paredes e uma decoração que misturava elementos árabes com design contemporâneo. Fernanda mal tinha tempo de absorver tudo, enquanto Rashid a levava por corredores, explicando rapidamente a rotina. O sheik acorda às 6 da manhã e faz suas orações. Depois toma café e começa suas reuniões às 8. Você estará presente em todas elas para fazer traduções quando necessário. Também será responsável por redigir e traduzir correspondências, organizar sua agenda de compromissos sociais e acompanhá-lo em eventos. Suas refeições serão servidas junto com as dele, a menos que ele esteja recebendo convidados importantes. Seu quarto fica na ala oeste. Fernanda tentou processar toda aquela informação enquanto subia uma escadaria de mármore. Rashid abriu a porta de um quarto que era maior que todo o apartamento onde ela morava. Havia uma cama king size, um closet espaçoso, uma varanda com vista para os jardins e um banheiro com banheira de hidromassagem. Este é seu espaço privado, disse Rashid. Pode decorá-lo como quiser, mas lembre-se de que estará disponível para o sheik 24 horas por dia. O intercomunicador ao lado da cama está conectado diretamente ao quarto dele. Se ele chamar durante a noite,
Você deve atender imediatamente. Aquela informação incomodou Fernanda. Disponível 24 horas. Ela não se lembrava disso ser mencionado na entrevista. E meus dias de folga? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Rashid a encarou com uma expressão impenetrável. Seus termos de trabalho estão detalhados no contrato que você assinou. Mas não se preocupe. O sheik é um homem justo. Se precisar de algumas horas para resolver assuntos pessoais, basta solicitar com antecedência. Ele saiu do quarto, deixando Fernanda sozinha, com seus pensamentos inquietos. Ela se sentou na beira da cama, tão macia que parecia uma nuvem, e tentou se acalmar. Isto era apenas um trabalho bem pago que salvaria a vida de Lucas. Não havia nada de errado, apenas condições um pouco incomuns. Mas então por que seu instinto gritava para ela pegar a mala e sair correndo? Às 8 em ponto bateram à porta. Era uma empregada jovem, também brasileira, que a levou até o escritório do sheik. Fernanda respirou fundo antes de entrar, preparando-se para finalmente conhecer o homem para quem trabalharia. O escritório era enorme, com estantes de livros do chão ao teto e uma mesa de mogno no centro. E atrás daquela mesa estava Khalil bin Faisal al-Zahrani. Fernanda não sabia o que esperar, mas certamente não era aquilo. O sheik era jovem, talvez no máximo 40 anos, alto e de ombros largos. Usava um traje tradicional árabe branco impecável, mas seus olhos eram o que mais impressionava. Eram de um verde intenso, quase hipnóticos, e a estudavam com uma intensidade que a fez corar. Ele não sorriu, apenas fez um gesto para que se sentasse na cadeira em frente à mesa. Então você é Fernanda Oliveira, disse ele em português perfeito, com apenas um leve sotaque. Sua voz era profunda e controlada. Rashid me disse que você é talentosa com idiomas. Vamos testar isso. Durante a próxima hora, ele a fez traduzir documentos do inglês para o português, depois do francês para o inglês e, finalmente, do italiano direto para o português. Eram contratos imobiliários complexos, cheios de termos jurídicos. Fernanda se concentrou ao máximo, determinada a provar seu valor. Quando terminou, Khalil se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados sob o queixo, observando-a. Você é boa, admitiu ele. Melhor do que esperava para alguém sem formação universitária formal. Mas a habilidade com palavras não é suficiente. Preciso saber se posso confiar em você. Fernanda ergueu o queixo. Pode confiar, disse ela, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Eu levo meus compromissos a sério. Algo passou pelo rosto do sheik. Algo que poderia ter sido diversão ou talvez cinismo. Compromissos são importantes, ele concordou. Especialmente os que firmamos no papel. Você leu o contrato antes de assinar, não leu? Havia um tom de desafio em sua voz, como se ele já soubesse a resposta. Fernanda sentiu o sangue gelar. Estava em árabe, ela disse baixinho. Rashid disse que eu receberia uma tradução. Khalil se levantou e caminhou até a janela, as mãos entrelaçadas nas costas. Sabe o que me fascina sobre o Brasil? Ele perguntou, mudando de assunto abruptamente. As pessoas aqui são calorosas, confiantes. Acreditam facilmente nas boas intenções dos outros. É refrescante, mas também perigoso. Ele se virou para encará-la. Você confiou em mim, Fernanda. Assinou um documento que não podia ler porque precisava do dinheiro. Isso demonstra desespero ou coragem. Fernanda sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Demonstra que sou mãe, respondeu ela, a voz firme apesar do medo crescente. E que faria qualquer coisa pelo meu filho. Se isso é errado aos seus olhos, então cometi um erro, mas não me arrependo. Algo mudou na expressão de Khalil. Ele voltou para a mesa e abriu uma gaveta, retirando uma pasta. Dentro estava o contrato que ela havia assinado. Vou explicar o que você concordou, disse ele, colocando o documento na mesa entre eles. Cláusula 3. Você não pode deixar esta propriedade sem minha permissão expressa durante o período de trabalho. Cláusula 7.
Deve estar disponível para minhas necessidades 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cláusula 12. Não pode receber visitas pessoais sem aprovação prévia. E a cláusula 19, a mais importante, estabelece que este contrato tem duração mínima de 2 anos. Se você tentar quebrar o acordo antes desse prazo, deverá devolver todo o dinheiro recebido, incluindo o adiantamento, mais uma multa de R$200 mil. O mundo de Fernanda pareceu desabar. 2 anos? Ela não podia ficar presa ali por 2 anos, longe de Lucas, essencialmente como uma prisioneira. E a multa? Era impossível pagar. O dinheiro do adiantamento já estava comprometido com o tratamento do filho. Isso não pode ser legal. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Você não pode me manter aqui contra minha vontade. Khalil se sentou novamente, cruzando os braços. O contrato foi redigido por advogados especializados em direito internacional e está registrado em cartório brasileiro. É perfeitamente legal. Você é livre para partir a qualquer momento, mas as consequências financeiras serão aplicadas. E imagino que você não tem R$250 mil guardados em algum lugar. Sua voz era fria, quase cruel. Fernanda se levantou bruscamente, a cadeira rangendo atrás dela. Por que está fazendo isso? Por que armou essa cilada para mim? Khalil permaneceu sentado, impassível diante de sua agitação. Não armei cilada nenhuma. Ofereci um trabalho com termos específicos. Você escolheu assinar sem ler. As consequências dessa escolha são suas, não minhas. Ela queria gritar, queria jogar algo, queria chorar, mas sabia que nada disso mudaria sua situação. Estava presa, presa por sua própria assinatura, por seu desespero, por seu amor por Lucas. O que você quer de mim? Ela perguntou, a voz quebrando. Além das traduções, o que realmente quer? Khalil se levantou e caminhou até ficar bem perto dela, tão perto que Fernanda podia sentir o cheiro de seu perfume caro, uma mistura de especiarias e madeira. Quero lealdade, disse ele baixinho, mas com uma intensidade que a fez tremer. Quero obediência, e quero que seja perfeita no papel que lhe dei. Faça isso. E esses 2 anos passarão rapidamente. Resista, e cada dia será um tormento. Ele saiu do escritório, deixando Fernanda sozinha com o contrato aberto sobre a mesa. Ela olhou para aquelas páginas em árabe, cada palavra uma prisão, cada frase uma corrente, e finalmente as lágrimas que havia segurado começaram a cair. O que ela havia feito? Em sua tentativa desesperada de salvar o filho, havia se vendido a um estranho. E o pior era que não havia saída. Fernanda se perguntou que papel exatamente Khalil esperava que ela desempenhasse. E algo no fundo de seu coração sussurrava que a verdade seria muito pior do que imaginava. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Fernanda acordava todas as manhãs naquele quarto luxuoso, sentindo-se como uma prisioneira em uma gaiola dourada. O telefone que Rashid havia lhe dado só permitia ligações monitoradas para sua mãe e Lucas. Não havia acesso às redes sociais, não havia possibilidade de pedir ajuda. Cada tentativa de questionar as regras era recebida com o mesmo lembrete frio. Ela havia assinado um contrato. Khalil era um patrão exigente e imprevisível. Alguns dias, ele a tratava com indiferença profissional, mal olhando em sua direção durante as reuniões. Outros dias, fixava nela aqueles olhos verdes intensos, como se tentasse decifrar seus pensamentos mais profundos. Fernanda nunca sabia qual versão dele encontraria, e essa incerteza a mantinha constantemente tensa. Uma tarde, 3 semanas após sua chegada, Fernanda estava no escritório traduzindo correspondências quando Khalil entrou acompanhado de um homem que ela não conhecia. Era brasileiro, bem vestido, com um sorriso profissional que não alcançava os olhos. Fernanda, este é o Dr. Henrique Tavares, meu advogado brasileiro, apresentou Khalil. Ele trouxe a tradução oficial do seu contrato. Achei que gostaria de lê-lo agora.
O cinismo em sua voz era óbvio. Fernanda pegou o documento que o advogado estendia, suas mãos tremendo ligeiramente. Durante a próxima hora, leu cada palavra, cada cláusula, e seu coração afundou mais a cada parágrafo. Kalil não havia mentido sobre nada. Estava tudo ali, em português claro. Ela era essencialmente propriedade dele pelos próximos 2 anos. Podia trabalhar, traduzir, existir apenas dentro dos limites que ele estabelecesse. Mas foi a cláusula 23 que a deixou sem ar. A contratada concorda em representar publicamente o papel de noiva do contratante em eventos sociais e familiares, quando solicitado. Fernanda ergueu os olhos bruscamente, encontrando o olhar de Kalil. Noiva? Ela sussurrou, a voz falhando. Você me contratou para fingir ser sua noiva? Kalil dispensou o advogado com um gesto, esperando até ficarem sozinhos para responder. Contratei você para resolver um problema, disse ele, caminhando até o bar no canto da sala e servindo-se de algo que parecia uísque. Minha família, especialmente minha avó, está pressionando para que eu me case. É uma questão de honra, de continuidade. Eles escolheram várias candidatas, todas de famílias importantes da Arábia Saudita. Nenhuma me interessa. Fernanda se levantou, o contrato caindo de suas mãos. Então me trouxe aqui para enganar sua família, para fazer eles pensarem que está comprometido. A audácia, a frieza daquele plano a deixava atordoada. Kalil tomou um gole da bebida, os olhos nunca saindo dela. Não é enganar, é ganhar tempo. Preciso de 2 anos sem a interferência deles em minha vida pessoal. 2 anos para consolidar meus negócios aqui no Brasil. Depois disso, você será livre e muito mais rica do que jamais imaginou. E o que acontece quando esses 2 anos acabarem? Fernanda perguntou, tentando encontrar alguma lógica naquela loucura. Você simplesmente vai dizer à sua família que terminou o noivado? Kalil sorriu, mas era um sorriso sem alegria. Direi que você não conseguiu se adaptar à cultura árabe, que preferiu voltar para sua vida anterior. Eles ficarão desapontados, mas pelo menos terão visto que tentei. E então encontrarei outra desculpa, outra forma de adiar. Não é da sua conta o que faço depois. Fernanda sentiu náusea subindo por sua garganta. Isso é doentio. Você está usando a vida de pessoas reais, minhas emoções, minha liberdade, tudo como peças de um jogo. Kalil colocou o copo sobre a mesa com força suficiente para fazer um som seco. Não venha me falar de moral, Fernanda. Você vendeu sua liberdade pelo preço certo. Não fingi ser nada além do que sou. Você que escolheu não fazer perguntas. As palavras dele doíam porque eram verdade. Ela tinha escolhido não questionar, não investigar, cegada pelo desespero e pelo dinheiro. E o que exatamente esse papel de noiva implica? Perguntou ela, forçando-se a ser prática. Se estava presa nessa situação, precisava pelo menos entender as regras do jogo. Kalil se aproximou, estudando seu rosto com aquela intensidade perturbadora que ele tinha. Quando minha família vier visitar, daqui a 2 meses, você estará ao meu lado. Usará as roupas que eu escolher, joias que eu der, sorrirá quando necessário, demonstrará afeto apropriado na frente deles. Nada exagerado, apenas o suficiente para convencer que estamos construindo um relacionamento. Ele fez uma pausa. E dormirá no meu quarto quando eles estiverem aqui. O coração de Fernanda quase parou. Não, disse ela imediatamente, dando um passo para trás. Não concordei com isso. Não vou dividir sua cama. Kalil revirou os olhos com impaciência. Meu quarto tem uma área separada com um sofá grande e confortável onde você dormirá. Não tenho interesse em forçar você a nada, Fernanda, mas minha avó é tradicional. Se descobrir que dormimos separados antes do casamento, suspeitará. Precisa ser convincente. Fernanda queria recusar, queria gritar que não faria parte daquela farsa. Mas o que podia fazer? Partir e arruinar Lucas? Devolver dinheiro que não tinha?
Ela estava completamente encurralada. Quanto tempo eles ficarão? Perguntou resignada. 2 semanas, respondeu Kalil. Talvez 3. Minha avó, meu tio e 2 primos. Rashid cuidará de todos os detalhes, mas você precisará estudar nossa cultura, aprender sobre minha família, memorizar a história que criaremos sobre como nos conhecemos. Durante as semanas seguintes, Fernanda foi submetida a um treinamento intensivo. Rashid lhe ensinou sobre costumes árabes, sobre a família Al-Zahrani, sobre como se comportar diante de anciãos, que tópicos evitar em conversas. Ela aprendeu que Kalil era o herdeiro de uma fortuna construída em petróleo e investimentos imobiliários, que seu pai havia morrido quando ele tinha 20 anos, deixando-o responsável pelos negócios da família. Aprendeu também que a avó dele, Sheikha Laila, era a matriarca temida e respeitada que tomava as decisões finais sobre assuntos familiares. Era ela quem escolhia as candidatas à noiva, ela quem insistia que Kalil cumprisse seu dever de continuar a linhagem. E era ela quem Fernanda teria que enganar. Uma noite, 1 mês antes da visita programada, Fernanda estava na varanda de seu quarto, olhando as estrelas e pensando em Lucas. Ligava para ele todos os dias, mas as conversas eram breves e monitoradas. O menino perguntava quando ela voltaria para casa, e Fernanda não tinha resposta. Como explicar a uma criança de 7 anos que a mãe estava presa em uma gaiola dourada? Ouviu passos atrás de si e se virou para encontrar Kalil parado na porta da varanda. Ele usava roupas casuais, calças escuras e uma camisa branca com as mangas enroladas, tão diferente da imagem formal que mantinha durante o dia. "Posso entrar?" perguntou ele, e Fernanda percebeu com surpresa que era a primeira vez que ele pedia permissão para algo. Ela assentiu. E Kalil se aproximou da grade da varanda, ficando ao lado dela em silêncio por um momento. "Você está pensando em fugir", disse ele finalmente, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Fernanda não negou. "Todos os dias", admitiu ela. "Mas não porque queira abandonar meu filho, porque quero estar com ele." Kalil permaneceu calado por tanto tempo que Fernanda pensou que ele simplesmente fosse embora. Mas então ele falou, sua voz mais suave do que ela jamais ouvira. "Eu tinha 7 anos quando meu pai morreu. Um ataque cardíaco durante uma reunião de negócios. Ele caiu e nunca mais acordou. Lembro de ter ficado esperando na porta todos os dias, esperando ele voltar para casa, sem entender que nunca mais voltaria." Era a primeira vez que Kalil compartilhava algo pessoal, algo humano. Fernanda o olhou de lado, vendo não o bilionário cruel, mas um menino que havia perdido o pai cedo demais. "Sinto muito", disse ela sinceramente. Kalil deu de ombros. "Foi há muito tempo. Mas entendo o que é crescer sentindo falta de alguém. Seu filho tem você, Fernanda. E quando isso terminar, terá você de volta, mais seguro financeiramente do que jamais esteve." "Isso deveria me fazer sentir melhor?" perguntou ela, sem conseguir esconder a amargura. "Saber que estou trocando 2 anos da infância do meu filho por dinheiro?" Kalil se virou para encará-la, e pela primeira vez, desde que se conheceram, ela viu algo que poderia ter sido remorso em seus olhos. "Não", admitiu ele. "Provavelmente não deveria. Mas é o que temos, e precisamos fazer funcionar." Ele saiu da varanda, deixando Fernanda sozinha novamente com seus pensamentos turbulentos. Mas algo havia mudado naquela breve conversa. Kalil não era apenas o vilão de sua história. Era alguém que também carregava peso, também tinha cicatrizes. E isso, de alguma forma estranha, tornava tudo mais complicado, porque é mais fácil odiar um monstro do que entender um homem. O dia da chegada da família Al-Zahrani amanheceu com um céu azul impecável. Fernanda acordou antes do alarme, o estômago revirado de nervosismo. Durante as últimas semanas, havia ensaiado cada gesto, cada palavra, cada sorriso.
Rashid a fizera repetir a história inventada sobre como conhecera Khalil dezenas de vezes até que soasse natural. Mas agora, com a realidade batendo à porta, nada parecia suficiente. Uma equipe de profissionais chegou cedo para prepará-la. Maquiadores, cabeleireiros, uma estilista com malas cheias de roupas. Fernanda se sentiu como uma boneca sendo arrumada para a exibição. Escolheram um vestido em tons de azul claro, elegante, mas modesto, com mangas longas e comprimento apropriado. Joias discretas, apenas um colar de pérolas e brincos combinando. O cabelo foi preso em um penteado sofisticado que a fazia parecer mais velha, mais refinada. Quando se olhou no espelho, Fernanda mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Não era mais a tradutora freelancer da Zona Leste de São Paulo. Era alguém que poderia, talvez, convencer uma família árabe tradicional de que pertencia ao mundo deles. Mas por dentro ainda era apenas Fernanda, assustada e desesperada para que aquilo terminasse logo. Khalil veio buscá-la pessoalmente. Ele usava um traje tradicional árabe branco imaculado e Fernanda teve que admitir que ele estava impressionante. Mas foi o olhar dele quando a viu que a pegou desprevenida. Por um breve momento, algo passou por aqueles olhos verdes, algo que parecia admiração genuína. "Você está perfeita", disse ele simplesmente oferecendo o braço. Fernanda hesitou antes de aceitá-lo, sentindo o calor dele através do tecido. A família chegou em uma comitiva de carros pretos. Primeiro saiu um homem alto de meia-idade, o tio de Khalil, Sheikh Tariq. Depois vieram dois jovens, os primos Amir e Samir, ambos olhando ao redor com expressões entediadas, típicas de quem está acostumado a luxo. E, finalmente, apoiada em uma bengala ornamentada, mas caminhando com a postura de uma rainha, Sheikha Laila. A avó de Khalil era uma mulher pequena, mas impressionante. Devia ter mais de 80 anos, o rosto marcado por rugas que contavam histórias de décadas, mas os olhos eram afiados como navalhas, perdendo nenhum detalhe. Ela usava um vestido tradicional em tons de roxo profundo, coberta por um chale de seda bordado. E quando aqueles olhos pousaram em Fernanda, ela sentiu como se estivesse sendo radiografada. Khalil deu um passo à frente, curvando-se respeitosamente para beijar a mão da avó. Eles conversaram em árabe por alguns momentos, e então ele se virou, puxando Fernanda suavemente para mais perto. "Vovó, esta é Fernanda Oliveira. Fernanda, minha avó, Sheikha Laila." Fernanda ensaiara este momento 1000 vezes. Ela se curvou da forma que Rashid ensinara, mantendo os olhos baixos em sinal de respeito. "É uma honra conhecê-la, Sheikha", disse ela em árabe cuidadosamente praticado. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Então, para a surpresa de todos, Sheikha Laila riu, um som surpreendentemente alegre. "Ela fala nossa língua", exclamou ela em português com forte sotaque, pegando o rosto de Fernanda entre as mãos. "E é linda. Khalil, você finalmente fez algo certo." A tensão no ar diminuiu e Fernanda sentiu Khalil relaxar ao lado dela. As 2 semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Fernanda. Sheikha Laila era exigente e observadora, fazendo perguntas constantes sobre tudo. Como eles se conheceram, o que Fernanda via em Khalil, seus planos para o futuro. Fernanda repetia a história ensaiada, sobre ter sido contratada inicialmente como tradutora e como uma amizade profissional lentamente se transformou em algo mais. Sobre como Khalil a conquistara com sua inteligência e determinação, sobre como ele respeitava sua independência. Era tudo mentira. Mas Fernanda descobriu que tinha talento para mentir quando necessário. Talvez porque uma parte dela desejasse que fosse verdade. Talvez porque nos raros momentos em que Khalil sorria genuinamente, ou quando colocava a mão na base de suas costas para guiá-la suavemente, ela quase podia acreditar na própria farsa. As noites eram as mais difíceis.
Como prometido, Khalil fizera preparar um sofá confortável em uma área separada de seu quarto. Mas dormir a poucos metros dele, ouvindo sua respiração no escuro, mexia com Fernanda de formas que ela não esperava. Às vezes, acordava no meio da noite e o encontrava acordado também, trabalhando no laptop, a luz azulada da tela iluminando seu perfil. Eles não conversavam nesses momentos, mas havia algo íntimo naquele silêncio compartilhado. Uma tarde, Sheikha Laila pediu para conversar com Fernanda a sós. Elas se sentaram no jardim, a avó servindo chá árabe com movimentos precisos e praticados. "Você ama meu neto?" A pergunta veio direta, sem preâmbulos. Fernanda sentiu o coração disparar. Era a única pergunta para a qual não havia ensaiado uma resposta convincente. Porque a verdade era complexa demais. "Estou aprendendo a amá-lo", respondeu Fernanda cuidadosamente. "Khalil não é um homem fácil de conhecer. Ele guarda muito de si mesmo, mas vejo nele qualidades que admiro. Sua lealdade à família, sua inteligência, a forma como carrega responsabilidades que muitos não conseguiriam suportar." Era verdade, percebeu Fernanda com surpresa. Mesmo odiando a situação em que estava, não podia negar que Khalil tinha qualidades impressionantes. Sheikha Laila a estudou por um longo momento tomando um gole do chá. "Meu neto perdeu o pai muito jovem. Assumiu responsabilidades de homem quando ainda era menino. Isso o fez forte, mas também o fez solitário. Ele constrói muros ao redor de seu coração." Ela pegou a mão de Fernanda, surpreendentemente forte para alguém tão idoso. "Se você vai quebrar esses muros, precisará de paciência e coragem." Fernanda sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Se ao menos Sheikha Laila soubesse a verdade, que não havia amor ali, apenas um contrato frio, que ela não estava tentando quebrar muros, apenas sobreviver. "Tentarei", foi tudo o que conseguiu dizer. A avó pareceu satisfeita com a resposta, dando tapinhas em sua mão antes de se levantar para retornar à casa. Naquela noite, aconteceu algo que mudou tudo. A família inteira jantava na sala de jantar formal, quando Sheikh Tariq, o tio de Khalil, começou a falar sobre negócios. Ele mencionou uma propriedade que Khalil estava tentando adquirir no Rio de Janeiro, um hotel histórico com problemas legais. "Você deveria desistir desse projeto", disse Tariq em árabe, presumindo que Fernanda não entenderia. "Está se tornando um buraco negro para nossos recursos." Khalil respondeu firmemente que o investimento era sólido a longo prazo. A discussão esquentou, com Tariq questionando a competência de Khalil para tomar decisões importantes sozinho. Fernanda via a tensão crescer no maxilar de Khalil, a forma como seus dedos apertavam o garfo, e então, sem pensar nas consequências, ela se envolveu. "Com todo respeito, Sheikh Tariq", disse ela em árabe fluente, surpreendendo a todos na mesa. "Khalil está certo sobre o hotel. Estudei o mercado imobiliário brasileiro extensivamente. O Rio está passando por revitalização em várias áreas históricas. Em 3 anos, aquela propriedade valerá o triplo do que vale agora. É um investimento inteligente, não um erro." O silêncio na mesa era total. Tariq a encarava com uma mistura de choque e indignação. Sheikha Laila foi quem quebrou o silêncio, rindo alto. "Esta menina tem cérebro além de beleza. Khalil, você escolheu bem." Khalil olhou para Fernanda com uma expressão que ela nunca vira antes, algo que parecia gratidão misturada com surpresa. Sob a mesa, ele discretamente tocou seu joelho, um agradecimento silencioso. Aquele toque, tão breve e inesperado, enviou uma corrente elétrica por todo o corpo de Fernanda. Mais tarde, quando finalmente ficaram sozinhos no quarto, Khalil se virou para ela. "Você não precisava fazer aquilo, não precisava me defender." Fernanda tirou os brincos, evitando seu olhar no espelho. "Faz parte do trabalho, não é? Ser a noiva convincente." Mas ambos sabiam que não era só isso. Algo estava mudando entre eles, algo perigoso e confuso.
Calil se aproximou, ficando atrás dela no espelho. Obrigado, disse ele baixinho. De verdade. Fernanda encontrou seus olhos no reflexo e por um momento se perdeu naqueles tons de verde. Ele levantou a mão como se fosse tocar seu ombro, mas parou no ar, deixando-a cair. Boa noite, Fernanda, disse ele, afastando-se para sua área do quarto. Fernanda deitou no sofá naquela noite, mas o sono não veio. Seu coração batia acelerado, confuso. Estava começando a sentir algo por Calil, algo além do ressentimento e medo. E isso era a coisa mais perigosa que poderia acontecer. Porque quando aqueles 2 anos terminassem, quando ela fosse embora, esse sentimento só tornaria tudo muito mais doloroso. Mas talvez já partiu 3 dias depois. Talvez o coração não deveria ter se sentido aliviado. A farsa talvez havia Fernanda funcionado. Percebeu com um misto de terror estava convencida de que o neto ela já finalmente se apaixonando pelo homem que aprendera em uma gaiola dourada. Quando os carros desapareceram pelo portão, Fernanda sentiu um vazio estranho, como se algo importante tivesse ido embora com eles. E percebeu que não era a família que sentiria falta, mas a versão de si mesma que interpretara durante aquelas semanas, a versão que podia imaginar um futuro ao lado de Calil. Nos dias seguintes, algo mudou na dinâmica entre eles. Calil não voltou ao patrão frio e distante do início. Começou a fazer perguntas sobre a vida de Fernanda, sobre Lucas, sobre seus sonhos que haviam sido interrompidos pela maternidade precoce. Às vezes jantavam juntos, não porque fosse exigido pelo contrato, mas porque ambos pareciam preferir a companhia um do outro ao silêncio vazio daquela mansão enorme. Uma noite, Calil a surpreendeu com um pedido. Gostaria que me ensinasse português apropriadamente, não o português de negócios que aprendi, mas o português real, o que as pessoas falam nas ruas. Fernanda não conseguiu esconder o sorriso. Quer aprender gírias brasileiras? Ele deu de ombros, quase envergonhado. Quero entender este país. Se vou passar anos aqui, deveria conhecê-lo melhor. As aulas de português se tornaram o momento favorito de Fernanda. Ver Calil, tão poderoso e controlado, tropeçando em expressões brasileiras e rindo de seus próprios erros, era encantador. Ele tinha um senso de humor que mantinha escondido, uma inteligência rápida que ia muito além de negócios. E quanto mais tempo passavam juntos, mais difícil ficava para Fernanda lembrar que aquilo tudo tinha prazo de validade. Foi em uma dessas aulas que Calil fez uma pergunta que mudaria tudo. Se não houvesse contrato, se não houvesse obrigações, você ainda estaria aqui? Fernanda parou no meio de explicar uma expressão, o marcador ainda suspenso sobre o quadro branco. A pergunta a pegara completamente desprevenida. Não sei, respondeu ela honestamente, porque sem o contrato nunca teríamos nos conhecido desta forma. Calil se levantou, caminhando até a janela. Cometi um erro, disse ele baixinho. Quando trouxe você aqui, pensei apenas em resolver meu problema. Não considerei que você era uma pessoa real, com sentimentos reais, com uma vida que estava destruindo. Ele se virou para encará-la, e Fernanda viu algo vulnerável em seus olhos. Se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. O coração de Fernanda batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Mas não pode voltar atrás, disse ela, forçando praticidade em sua voz. Nenhum de nós pode. Então, o que fazemos agora? Calil deu 2 passos em sua direção, parando tão perto que ela precisou erguer o queixo para manter o contato visual. Agora, disse ele, eu te dou uma escolha. Algo que deveria ter feito desde o início. Ele tirou do bolso um envelope grosso. Aqui está um novo contrato. Um que você pode ler antes de assinar. Um que te dá a opção de sair a qualquer momento, sem penalidades, sem dívidas. O dinheiro que já recebeu é seu, não importa o que escolher. E se decidir ficar, será porque quer, não porque é obrigada. Fernanda pegou o envelope com mãos trêmulas, sem acreditar no que estava ouvindo. Por que está fazendo isso?
Perguntou ela, a voz quebrando. Por que? Kalil respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Porque percebi que quero você aqui, mas não assim, não presa, não obrigada. Quero que fique porque escolhe ficar. Porque talvez, possivelmente, sinta o mesmo que eu estou começando a sentir. A confissão pairou no ar entre eles, pesada e significativa. Fernanda sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Durante meses, ela se sentira uma prisioneira, e agora ele estava lhe dando a chave da gaiola. Mas o mais assustador era perceber que não tinha certeza se queria usá-la. "E o que você está começando a sentir?" perguntou ela, precisando ouvir as palavras. Kalil levantou a mão, limpando suavemente uma lágrima de seu rosto, o polegar traçando sua bochecha. "Que você é a mulher mais forte que já conheci, que seu sorriso ilumina esta casa de uma forma que nenhuma decoração cara jamais conseguiu. Que quando acordo no meio da noite e te vejo dormindo no sofá, desejo poder te dar tudo que merece, tudo que te tirei." Ele fez uma pausa. "Que estou me apaixonando por você, Fernanda. E isso me apavora porque não estava no plano." Fernanda soltou uma risada entre as lágrimas. Nada disso estava no plano. Ela olhou para o envelope em suas mãos, depois de volta para Kalil. "Preciso de tempo para ler isso, para pensar, para visitar Lucas e minha mãe, para ter certeza do que sinto é real, e não apenas uma reação a estar presa por tanto tempo." Kalil assentiu, embora ela pudesse ver o medo em seus olhos. Medo de que ela não voltasse. "Quanto tempo precisar", prometeu ele. "E Fernanda, se decidir não voltar, eu entenderei. Não vou perseguir, não vou tentar te convencer. Sua liberdade é minha maneira de dizer desculpa." Ele saiu do escritório, deixando-a sozinha com o envelope e uma escolha que mudaria sua vida. 2 dias depois, Fernanda estava de volta ao seu apartamento na Zona Leste. Lucas correu para seus braços assim que a viu, e ela o abraçou tão forte que o menino protestou rindo. Dona Célia preparou o almoço favorito dela, e as 3 gerações da família Oliveira se sentaram à mesa como nos velhos tempos. O tratamento de Lucas estava funcionando, o menino estava mais forte, mais saudável. Tudo aquilo tinha valido a pena, não tinha? Mas durante a noite, deitada em sua cama estreita, depois de meses em lençóis de seda, Fernanda não conseguia dormir. Leu o novo contrato dezenas de vezes. Era tudo o que Kalil prometera, justo e sem armadilhas. Mas a cláusula final a fez parar. A contratada terá liberdade total para viver sua vida como desejar. O contratante solicita apenas a oportunidade de fazer parte dessa vida se for concedida a permissão. Não era um contrato de trabalho, era uma declaração de intenções, um convite, não uma prisão. Fernanda pensou na mansão vazia esperando por ela. Pensou em Kalil, provavelmente acordado também, se perguntando se ela voltaria. Pensou na mulher que se tornara durante aqueles meses mais forte, mais confiante, mais consciente de seu próprio valor. No 3º dia, Dona Célia encontrou a filha na sala olhando pela janela. "Você está pensando nele", disse a mãe. Não como pergunta, mas como fato. Fernanda assentiu. "Ele me machucou, me prendeu, me tirou meses que nunca vou recuperar com Lucas." A mãe se sentou ao lado dela pegando sua mão. "Isso é verdade, mas também te deu liberdade para escolher ficar. Quantos homens poderosos fariam isso?" "Você acha que devo voltar?" Fernanda perguntou. Dona Célia sorriu. "Acho que você já decidiu, só está com medo de admitir." E ela estava certa. Fernanda já sabia, no fundo de seu coração, qual seria a sua escolha. Porque às vezes as pessoas certas entram em nossas vidas da maneira errada, e às vezes merece dar a eles uma segunda chance de fazer certo. Quando Fernanda voltou à mansão 1 semana depois, Kalil estava no escritório. Ela parou na porta, observando-o trabalhar por um momento antes de bater. Ele ergueu os olhos, e o alívio que passou por seu rosto era tão intenso que quase a derrubou. "Você voltou",
disse ele, levantando-se rapidamente. Fernanda entrou, colocando o envelope assinado sobre a mesa dele. Voltei, confirmou ela, mas com condições. Kalil assentiu, pronto para aceitar qualquer coisa. Primeiro, visito Lucas e minha mãe toda semana, sem exceções. Segundo, eventualmente, eles vêm morar aqui conosco, se isso for adiante. Terceiro, nada de mentiras. Se isso vai ser real, precisa ser honesto. E quarto, você me leva para jantar. Um jantar de verdade, como duas pessoas normais que estão se conhecendo. Um sorriso lento, genuíno, se espalhou pelo rosto de Kalil. Aceito todas as condições, mas posso adicionar uma minha? Fernanda arqueou a sobrancelha. Depende de qual é. Ele caminhou ao redor da mesa, parando na frente dela. Que me deixe passar o resto do tempo compensando cada dia que te mantive presa aqui. Que me dê a chance de provar que posso ser o homem que você merece. Fernanda ergueu a mão, tocando suavemente seu rosto, sentindo a barba rala sob seus dedos. Pode tentar, disse ela suavemente, mas vai ter que trabalhar muito. Kalil cobriu a mão dela com a sua. Sou muito bom em trabalhar por coisas que realmente importam. E você, Fernanda Oliveira, importa mais do que qualquer negócio, qualquer fortuna, qualquer plano que já fiz. Quando ele a beijou, finalmente, depois de meses de tensão e vontade reprimida, Fernanda sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O caminho até ali tinha sido tortuoso e doloroso. O contrato em árabe que assinara sem ler a levara aos lugares mais sombrios de sua vida. Mas também a trouxera até este momento, até este homem que aprendera a amá-la libertando-a. Porque às vezes as maiores histórias de amor começam com os piores erros. E às vezes assinar o contrato errado te leva exatamente para onde você precisa estar. Fernanda descobrira o que o sheik planejava tarde demais para evitar, mas no tempo certo para transformar um erro em destino. E quando Sheikha Laila recebeu o telefonema meses depois, informando sobre o casamento real que aconteceria, ela apenas sorriu para si mesma. Ela sempre soube. Afinal, não se chega aos 80 anos sem aprender a reconhecer amor verdadeiro, mesmo quando disfarçado de mentira. E assim termina a história de Fernanda e Kalil. Se você gostou dessa história emocionante de como um contrato em árabe mudou completamente a vida de Fernanda, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada inscrição ajuda a gente a continuar trazendo histórias incríveis como essa para você. E sabe de uma coisa? Ao se inscrever, você também está apoiando que mais pessoas descubram narrativas que emocionam, inspiram e fazem a gente acreditar que até os começos mais difíceis podem ter finais felizes. Muito obrigado por ter assistido até o final. Sua presença aqui significa muito para nós. Até a próxima história.